Eu quero louvar a Deus pela vida de vocês que estão presentes aqui e também pela vida daqueles que nos acompanham pela internet. Nós começamos há 3 semanas a estudar esse tema, o sucesso dos planos de Deus, e na semana passada eu comecei uma mensagem com o tema o sucesso dos planos de Deus e a fúria de Jonas. Na verdade, o nosso texto base para a série está baseado em Jeremias, capítulo 29, versículo 11, a primeira parte do versículo, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Normalmente, todos nós fazemos planos e, como já disse aqui algumas vezes, nem sempre os nossos planos dão certo. Muitas das vezes, os nossos planos, eles falham. Mas é bom que nós sempre nos lembremos que Deus também tem planos ao nosso respeito. E os planos de Deus, eles são infalíveis. Eu acredito que sim, estava nos planos de Deus que nós nos reuníssemos aqui nesta noite. E com toda a sinceridade do meu coração, eu acredito que Deus ele tem uma bênção especial para as nossas vidas. Na primeira mensagem desta série, nós vimos o Espírito Santo impedindo os missionários Paulo, Silas, Timóteo e Lucas. Eles foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar lá na Ásia. Eles intentaram pregar na Ásia, mas foram impedidos pelo Espírito Santo. Depois intentaram pregar em Bitínia e também foram impedidos pelo Espírito de Jesus. Na primeira mensagem, o Espírito de Jesus e o Espírito Santo impedem os missionários de pregar. Na segunda mensagem, que é a que nós daremos continuidade hoje, que trata dos planos, do sucesso dos planos de Deus e a fúria de Jonas, nós vamos ver que aqui quem impede ou quem quer impedir a pregação não é o Espírito Santo. Na primeira mensagem, o Espírito Santo impede os missionários de pregar. Nessa mensagem, o missionário quer impedir que a mensagem de Deus seja pregada, porque ele recebe a mensagem, mas ele não quer pregar a mensagem que ele recebeu, ou ele não quer pregar ao povo para o qual ele foi enviado. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Uma das coisas que me incomodou muito ontem, quando eu vi um importante pastor, na verdade, pastor-presidente de uma das Assembleias de Deus no Brasil, gastando 9 minutos de uma mensagem para discorrer sobre um tema que eu confesso para vocês, completamente não edificante, eu fiquei extremamente incomodado e pensei comigo, muitas das vezes nós fazemos isso na igreja, nós que temos a oportunidade de compartilhar a palavra. Muitas das vezes nós gastamos um tempo enorme com coisas que não são nada relevantes, não são nada edificantes, e nós deixamos de falar aquilo que é fundamental, aquilo que todo mundo precisa ouvir, que todo mundo precisa ser lembrado. Então, por algum tempo, eu fiz um compromisso comigo mesmo e eu vou estar falando para vocês em todas as mensagens que eu tiver a oportunidade de compartilhar. Eu vou estar lembrando vocês de 4 coisas básicas. A primeira é Jesus salva. A segunda é Jesus batiza no Espírito Santo. A terceira, Jesus cura e Jesus em breve voltará. E alguns de vocês podem olhar para mim e falar, João, mas essa não é uma mensagem para um culto de ensino, afinal, nós todos já aceitamos Jesus. Na verdade, normalmente quem vem a um culto de ensino é porque já aceitou Jesus. Deixa eu dizer para vocês uma coisa. É claro que a gente vai só saber essa realidade, que pode ser uma triste realidade para muitos, quando toda a igreja já tiver sido arrebatada. Mas, infelizmente, muitas pessoas que estão dentro das igrejas, elas estão dentro das igrejas, mas elas ainda não foram verdadeiramente salvas por Cristo. Então, dentro da igreja, nós temos muitas pessoas que precisam reconhecer essa verdade, de que só Jesus salva. Elas já ouviram falar muitas das vezes que Jesus salva, mas elas ainda não aceitaram Jesus como seu único Senhor e Salvador. Outras pessoas também estão na igreja por muito tempo e já ouviram muitas das vezes falar que Jesus batiza no Espírito Santo,
mas elas até hoje não foram batizadas no Espírito Santo. Então, essa verdade ainda não é verdade viva para você se você não foi batizado no Espírito Santo, mas essa verdade pode se tornar viva para você hoje. E outra verdade é: Jesus cura. E muitos de nós nunca recebemos uma cura divina. Talvez porque não precisamos, talvez porque somos saudáveis. Glória a Deus por isto. Mas deixa eu dizer uma coisa: um dia você vai precisar de uma intervenção divina. Um dia você talvez sofra de uma enfermidade que os médicos digam para você: a ciência ainda não tem solução. E você vai precisar de uma cura divina. Então é melhor que você saiba: quando você precisar de uma cura divina, Jesus cura. Jesus cura, e é bom que você saiba disso. Agora, há uma verdade que todos nós que nos chamamos crentes, todos nós que aceitamos a Cristo como Salvador, nós não podemos nos esquecer dela. Precisamos nos lembrar dela diariamente. Jesus em breve voltará. Nós precisamos viver todos os dias aguardando a volta de Jesus. Então, eu vou falar com vocês por mais alguns minutos sobre o tema da mensagem, que é o sucesso dos planos de Deus e a fúria de Jonas. Mas se vocês não quiserem lembrar nada da mensagem que eu pregar daqui até lá, não se esqueçam. Jesus salva, Jesus batiza no Espírito Santo, Jesus cura e Jesus em breve voltará. Eu aguardo esse dia. Na verdade, tem alguns dias que eu gostaria que esse dia se apressasse. Oh, aleluia! Eu acho que uma das melhores experiências que nós, como salvos, podemos ter é saudade dos céus. Eu já estive em lugares distantes da minha casa, que eu tive saudade da minha casa. Eu já estive em lugares distantes do Brasil, que eu tive saudade de arroz com feijão, porque ela não tinha arroz com feijão para comer. E eu tive saudade da comida da nossa terra. Eu tive saudade do nosso povo. Eu tive saudade de ouvir português. Eu tive saudade de ouvir o ai, trem e coisa de mineiro que só mineiro fala. Eu tive saudade de tudo isso. Agora, algumas vezes eu sinto saudade do céu. E como é maravilhoso sentir saudade do céu. E eu quero encorajar vocês a fazer essa oração. Peça ao Senhor que dê a vocês também saudade do céu. É a melhor das saudades que nós podemos sentir. E o que é melhor? A Bíblia disse que o que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, o que não subiu ao coração do homem, o que nós não somos capazes nem de imaginar, é o que Deus preparou para aqueles que os amam. E quando nós chegarmos finalmente no céu e matarmos toda essa saudade que algum de nós temos do céu, nós finalmente, então, poderemos desfrutar das maravilhas que só existem no céu. Que só existem no céu. Mas avancemos então para a nossa mensagem. Nós vimos na semana passada que o profeta Jonas ficou extremamente furioso. Ele ficou tão furioso porque ele pregou em Nínive, e a mensagem dele foi uma mensagem que, embora ele não tivesse compromissado com aquela mensagem, embora ele não tivesse preparado para pregar aquela mensagem, embora ele não quisesse pregar aquela mensagem, a mensagem dele foi uma mensagem tão poderosa que 120 mil pessoas se arrependeram. Até lá no palácio, o rei se arrependeu, e como todos eles se arrependeram, Deus, que havia decidido destruir a cidade, Deus mudou de ideia. Deus disse: não, eles se arrependeram sinceramente e eu não vou destruí-los. E Jonas ficou muito furioso com isso. Jonas foi reclamar com Deus, porque Deus tinha decidido perdoar aquele povo em vez de condená-lo. Então Deus faz uma pergunta para Jonas. Deus pergunta para Jonas: há alguma boa razão para você ficar com tanta raiva assim? Depois leia o livro de Jonas. Em 15 minutos você lê o livro de Jonas. O versículo que citei está em Jonas 4:4. A mensagem ele prega no capítulo 13, ele prega a mensagem e o povo se arrepende. E no capítulo 4 ele está tão furioso que Deus pergunta para ele: há alguma boa razão para você ficar com tanta raiva assim? Nós vimos na semana passada que Jonas ele recusou o seu primeiro chamado. Deus manda Jonas para Nínive e Jonas ele foge
para a Tarsis. E por que ele faz isso? Porque ele sabia que o povo de Nínive ainda não era a capital da Síria, mas depois se tornaria a capital da Síria. Ele sabia que os assírios eram um povo perverso. Ele sabia que os assírios eram um povo mau, eram um povo vil, eram um povo violento. Ele sabia dos estragos que os assírios já tinham feito lá no Reino do Norte e sabia que em algum momento os assírios também poderiam atacar o Reino do Sul. E por isto, Jonas, ele não quer pregar em Nínive. Jonas, ele é um judeu. E os judeus, eles são o povo eleito por Deus. Eles sabem que eles são o povo eleito por Deus. E eles costumam ser demasiadamente exclusivistas. E por ser exclusivistas, eles querem desfrutar sozinhos das bênçãos divinas. Para eles, os pagãos não merecem a compaixão divina, restando-lhes apenas o juízo. Para o judeu, eles sabem ser o povo escolhido, querem as bênçãos todas para eles. Eles são exclusivistas. E eu pergunto para você que aqui está nesta noite, e pergunto para você que nos acompanha pela internet, e você? Você também é exclusivista? Talvez você esteja pensando, mas como que eu vou saber disso? Eu vou ler um texto para você e gostaria que você pensasse sobre esse texto à medida que leio. Mateus 25, versículos 41 a 43. E você pense se você é ou não exclusivista, se você quer ou não desfrutar sozinho das bênçãos de Deus. Mateus 25, 41. Então ele se voltará para aqueles que estiverem à sua esquerda e dirá: fora daqui, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos, porque eu tive fome e vocês não me deram de comer. Eu tive sede e vocês não me deram nada para beber. Eu fui um estranho e vocês me recusaram hospedagem. Eu estive nu e vocês não quiseram vestir-me. Eu estive doente e na prisão e vocês não me visitaram. Você é exclusivista? Qual foi a última vez que você deu uma cesta básica para alguém que passa necessidade? Qual foi a última vez que você socorreu um estranho? Qual foi a última vez que você visitou um presídio? Qual foi a última vez que você passou a noite cuidando de um enfermo? E fez isso por voluntariedade, não por obrigação. Qual foi a última vez que você falou de Jesus para alguém? Assim como os judeus, muitas vezes nós também somos exclusivistas. E nós precisamos ter um cuidado muito grande, porque muitas vezes nós nos chamamos salvos, mas a medida que Jesus usa para considerar salvo é diferente da nossa medida. E no dia do julgamento final, a medida de Jesus é essa: eu tive fome, eu tive sede, eu fui um estranho, eu estive nu, eu estive doente e estive preso. E o que vocês fizeram a respeito? O que vocês fizeram a respeito? Queridos, nós precisamos refletir sobre a palavra do Senhor. Nós precisamos, obviamente, refletir sobre a nossa vida cristã e avaliar se nós somos cristãos de fato ou se nós somos cristãos nominais. Se nós somos cristãos apenas porque nós frequentamos uma igreja, e se nós estamos tão fartos e tão felizes e sermos tão abençoados pelo Senhor que nós queremos as bênçãos somente para nós e nós não mais compartilhamos as bênçãos com ninguém. A começar pela bênção da salvação. A começar pela bênção da salvação. Qual foi a última vez que você falou de Jesus para alguém? Eu tenho certeza que durante essa pandemia, muita gente que quase morreu por conta da Covid, e muitos familiares dessas pessoas que quase morreram por conta da Covid, pediram a Deus uma segunda chance e fizeram promessas grandiosas. Promessas de mudança de atitude, promessas de trabalhar mais para o Senhor, promessas de pecar menos, promessas de se santificar mais. Eu pergunto, e você? Quais promessas você fez ou quais promessas você fará quando estiver no seu leito de morte? Muitas das coisas que nós não fazemos para o Senhor, quando estamos saudáveis, quando nós estamos no nosso leito de enfermidade, aí nós prometemos tudo aquilo que nós não fizemos.
Ah, Senhor, eu vou na igreja agora todos os dias. Não estou dizendo que vir na igreja é condição para ser salvo, mas estou dizendo que tenho certeza absoluta que muita gente faz essa promessa quando está no leito de morte. Ah, Senhor, eu vou evangelizar, eu vou distribuir folheto, eu vou pregar, eu vou. A pergunta é, por que você não foi? Por que você não foi quando você pôde ir? Na misericórdia do Senhor, Ele dá uma segunda chance para muitas pessoas. Jonas, ele teve uma segunda chance. Ele teve uma segunda chance e, embora ele não quisesse, ele foi até Nínive e entregou uma dura mensagem aos ninivitas. Para a surpresa dos ninivitas, ou para a surpresa do profeta, os ninivitas não desperdiçaram a última chance. Jonas teve uma segunda chance de pregar. Os ninivitas tiveram a última chance da vida deles. A última chance. Não houvessem eles ouvido o profeta, não houvesse eles se arrependido dos seus pecados, a cidade deles havia sido destruída e todos eles teriam sido mortos. Mas quando eles tiveram a última chance, eles receberam integralmente a mensagem e se arrependeram no pó e na cinza. A represa da compaixão divina não se conteve, transbordou de amor e misericórdia pelos ninivitas arrependidos, e Deus desistiu de destruí-los. Eu gostaria que vocês pensassem sobre isso, a gente volta nessa questão no final da mensagem. E se hoje for a sua última chance? E se hoje for a sua última chance? Voltemos ao ponto central da nossa mensagem. Por que os planos de Deus são um sucesso? Os planos de Deus são um sucesso por diversas razões. Primeiro, porque são os planos de Deus. Mas os planos de Deus também são um sucesso porque Deus tem o homem e a mulher certos para o lugar certo, no tempo certo. Deus tem o homem e a mulher certos para o lugar certo, no tempo certo. Observem que, embora Jonas tenha se empenhado duramente para frustrar o plano de Deus, nessa história, o sucesso do plano de Deus é o sucesso da pregação de Jonas. O sucesso do plano de Deus é o sucesso da pregação de Jonas. A história do profeta Jonas revela a grande misericórdia do Senhor, tanto para com Jonas como para os seus ouvintes. Deus poderia ter desistido de Jonas. Deus poderia ter desistido de Jonas e enviado outro profeta. Eu disse aqui, vou repetir para vocês o que disse na semana passada, não se ache a última bolacha, a última... mineiro fala bolacha, né? Vocês falam biscoito. Não, eu acho que carioca fala biscoito, São Paulo também é bolacha. Tá bom. Mas mineiro fala bolacha, é bolacha o correto. Mas tudo bem, vocês entenderam, não se ache a última bolacha do pacote. Sabe por quê? Muita gente se acha a última bolacha do pacote e convidada a servir ao Senhor. Ah, eu não vou, eu não quero, se não for assim eu não faço. E muitas vezes, em vez de se dispor e fazer a obra do Senhor, arruma 1000 desculpas para não fazer a obra do Senhor. Deixa eu dizer para você uma coisa que disse aqui, vou repetir. Quando você se sente a última bolacha do pacote, lembre-se, Deus tem toneladas de pacotes de bolacha e de qualidade muito superior. Deus tem toneladas de pacotes de bolacha e de qualidade muito superior. Eu sei que alguns de vocês julgam que nessa igreja nós temos bons pregadores. Deixa eu dizer para você uma coisa. O dia que os pregadores dessa igreja não quiserem pregar aqui, o dia que os pregadores dessa igreja negligenciarem a estudar a palavra de Deus para trazer a palavra de Deus para essa igreja, Deus mandará outras pessoas que farão essa obra melhor do que nós, Wesley. Eu falo com escondor no coração, porque se Deus me confiou, eu quero fazer o melhor que eu puder. Mas eu sei que eu sei que eu não sou o melhor. Eu sei que Deus tem pessoas muito melhores do que eu. Mas deixa eu dizer para vocês uma coisa. Enquanto Ele me permitir, vocês têm com absoluta convicção, seja para uma pessoa, seja para 10 pessoas, seja para 20 pessoas, seja para 20 mil ou 120 mil, como Jonas tinha na sua audiência, eu farei o melhor para o meu Senhor. Eu farei o melhor para o meu Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Os planos de Deus são um sucesso, como disse, porque Deus tem o homem certo e a mulher certos para o lugar certo. Quando Josué enviou os espias para Jericó, Deus preparou Raabe.
Lembre-se que Raabe era uma prostituta, e Deus preparou Raabe, uma prostituta, para esconder e para encorajar os espias. Olha o que diz Hebreus 11:31, falando sobre Raabe, agora Raabe listada na galeria dos heróis da fé. Pela fé, Raabe, a prostituta, não morreu com todos os outros da sua cidade, quando eles se recusaram a obedecer a Deus, pois ela deu uma acolhida amigável aos espiões. Agora vamos lá em Josué capítulo 2, versículo 11, ver o que fala Raabe. Raabe, ela fala aos espias que estavam escondidos ali na sua casa e diz: não é de admirar que estejamos, agora falando sobre o povo de Jericó, não é de admirar que estejamos com tanto medo. Depois que ouvimos essas notícias, ninguém mais teve coragem, pois o Senhor, o seu Deus, não é um Deus qualquer. Ele é o supremo Deus do céu e da terra. Raabe era uma prostituta. Raabe era uma mulher pagã. Raabe vivia entre um povo que não conhecia o Deus verdadeiro. Mas ela, como todo o povo de Jericó, ouviu o testemunho do que Deus vinha fazendo desde que tirou o seu povo lá do Egito, de tudo que Deus fez por eles no deserto, como eles já haviam destruído pelo caminho, ou já haviam vencido pelo caminho a 2 reis. E ela disse: não é de se admirar que nós estejamos com tanto medo, pois o Senhor, o seu Deus, não é um Deus qualquer. Queridos, nós precisamos reconhecer que o Deus que nós servimos não é um Deus qualquer. Não é um Deus qualquer. Ele é o supremo Deus do céu e da terra. Oh, que privilégio tenho eu de falar deste Deus que não é um Deus qualquer. Que privilégio temos nós de ouvir desse Deus que não é um Deus qualquer. Ele é o supremo Deus do céu e da terra. E Raabe testemunhou isto. Raabe era a mulher certa, no lugar certo, no tempo certo, que soube reconhecer quando estava diante dos servos certos do Deus certo. Pergunto para você, quando você chega, as pessoas sabem que estão diante do homem certo? As pessoas sabem que estão diante da mulher certa? E sabem que você serve um Deus que não é um Deus qualquer? Elas sabem que o seu Deus ele é diferente. Elas sabem que o seu Deus é o Deus supremo, o Deus do céu e o Deus da terra. Ah, nós precisamos viver como dia de sol, como Alexandre cantou aqui. Como dia de sol, para as pessoas olharem para nós e se perguntarem: o que acontece com você? Elas ainda não sabem que nós somos crentes em Jesus, perguntam: o que acontece com você? Por onde eu passei, alguns colegas, antes de saberem que eu era evangélico, diziam: você tem muita sorte. Eu dizia: não é sorte, você está enganado, não é sorte. É a bênção de Deus na minha vida e eu louvo a Deus por isto. Raabe estava com muito medo, mas ela reconheceu a soberania do Deus de Israel e demonstrou grande fé nele. Ao arriscar sua vida, escondendo os espias, Raabe teve um papel importante no plano de Deus de entregar a terra prometida aos hebreus que saíram do Egito e peregrinaram no deserto por 40 anos. Por causa da sua fé e submissão ao plano de Deus, Raabe foi elevada do status de prostituta para a galeria dos heróis da fé. Foi selecionada na lista dos improváveis para entrar na genealogia de Jesus Cristo, nosso Salvador. Era uma prostituta. Ela está no hall da fama dos heróis da fé, capítulo 11 de Hebreus. Ela é uma prostituta. Ela está na genealogia do Senhor Jesus Cristo. Se você quer sair do anonimato e ganhar um lugar de destaque no hall da fama, precisa conhecer o Senhor, Deus de Israel, e reconhecer que Ele não é um Deus qualquer. Quando você conhece o Deus que você serve, quando você honra o Deus que você serve, Ele diz: honrarei os que me honram. Honrarei os que me honram. Com toda sinceridade, quantos de nós colocaria uma prostituta na nossa genealogia? Quantos de nós colocaríamos ou classificaríamos uma prostituta entre os heróis da fé? O próprio Deus fez isso. O próprio Deus fez isso.
E assim como ele fez com Raabe, ele ainda faz nos nossos dias. Ele pega aqueles que não são e usa-os para confundir aqueles que pensam ser. Como disse, o plano de Deus, ele é um sucesso, porque Deus tem o homem e a mulher certos para o lugar certo, no tempo certo. Quando o povo judeu estava sentenciado à morte no Império Persa, Deus preparou Ester, uma jovem judia que se tornou rainha da Pérsia para interceder ao rei pelo seu povo. Vejamos o que diz Ester, capítulo 4, versículos 12 ao 14. Quando recebeu a mensagem de Ester, Mordecai mandou o seguinte recado para ela: não pense que por morar no palácio, só você, entre todos os judeus, escapará da morte. Se você ficar calada, numa situação como esta, do céu virá um socorro e ajuda para os judeus, e eles serão salvos. Porém, você morrerá e a família do seu pai desaparecerá. Mas quem sabe, talvez você tenha sido feita rainha justamente para ajudar numa situação como essa. Com Ester, nós aprendemos que Deus, ele nos coloca em posições elevadas para que os planos dele se realizem. Tem muita gente que era ninguém. Pensa num zero à esquerda. Tem gente que era um zero à esquerda com um sinal negativo na frente ainda. E Deus pega essas pessoas e coloca elas no lugar de destaque. E por que Deus faz isso? Deus coloca essas pessoas no lugar de destaque para que os planos dele se realizem. Quando chega a ocasião para a qual fomos escolhidos por Deus, se nós negligenciarmos, ou se como Jonas, nós tentarmos fugir dos planos de Deus, ele envia socorro e ajuda do céu para aqueles que nós deveríamos socorrer. E por causa da desobediência, e por causa da nossa desobediência, nós e nossa família podemos morrer. É essa mensagem que Mordecai envia para a sua sobrinha Ester. Ele diz para ela: olha, se porventura você ficar calada numa situação como esta, do céu virão ajuda e socorro para os judeus. Lembre-se, o dia que você chegar numa posição elevada, o dia que você chegar numa posição importante, se você crer num Deus que não é um Deus qualquer, se o seu Deus é um Deus qualquer, talvez você nunca chegue lá. Talvez você diz, é improvável porque eu não creio que Deus faça isso. Então, se você não crer que Deus faça isso, então não vai funcionar com você. Mas para aqueles que creem que Deus pega os improváveis, que Deus pega uma prostituta e coloca no hall da fama, que Deus pega uma menina como a Ester, que na verdade era uma exilada lá no reino da Pérsia, e torna ela em rainha da Pérsia. Para os que creem nisso, o dia que Deus te colocar numa posição elevada, lembre-se, Deus fez isso para que os planos dele, e não os seus, para que os planos dele se realizem. Quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, e encontrou em Maria, uma jovem que vivia na Galileia, a mulher certa para dar à luz ao Salvador. Quando Maria recebe a visita do anjo, e o anjo revela para ela que ela seria a mãe do Salvador, ela se dispõe e diz: aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a sua palavra. Aqui está a serva do Senhor. Maria sabia quem ela era, e ela chamava a si mesma de a serva do Senhor. Quem é você? Quem é você? Já me ouviram dizer várias vezes e me ouvirão dizer muitas vezes enquanto o Senhor me permitir. Eu espero uma avaliação que eu espero desde que aprendi sobre ela, eu espero desde então com muita ansiedade no meu coração. É aquela avaliação que será dada pelo próprio Senhor Jesus aos seus servos, a quem ele dirá: servo bom e fiel. Servo bom e
fiel. Se ele me chamasse só de servo, eu já ficaria feliz. Imagina você chegar no céu e ser reconhecido pelo próprio Jesus como servo dele. Oh, aleluia! Se ele me chamasse só de servo, eu já ficaria feliz, mas a palavra dele me assegura que a avaliação será servo bom e fiel. Servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, então vem, entre no gozo do seu Senhor. Maria se reconhecia como uma serva. Maria se reconhecia como uma serva. E ela sabia que ela era a mulher certa, no tempo certo e no lugar certo, para participar do maior de todos os planos de Deus, que é o plano da salvação. Maria estava noiva, ela tinha planos de se casar, e os planos delas foram frustrados, é claro, e foram frustrados para dar lugar ao melhor plano de todos os tempos. Maria, ela não foge do plano de Deus. Maria, logo que o anjo lhe anuncia, ela então diz: aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a sua palavra. Eu desejo que esta noite, entre nós aqui e entre aqueles que nos acompanham pela internet, eu desejo que, de fato, o Senhor encontre muitos servos, muitas servas, arabassuribicantalabás, que possam dizer com sinceridade: aqui está um servo do Senhor, que cumpra, que aconteça comigo conforme a sua palavra. Aleluia, que Deus encontre entre nós estes servos, que Deus encontre entre nós estes servos que estão dispostos a ver a sua palavra cumprir na sua vida. Eu já disse também, e vou repetir, me desculpem, eu acho que eu estou tendo muita oportunidade de falar para vocês, acabo ficando repetitivo, mas não tem como. O nosso problema não é falta de palavra, nós ouvimos muita palavra, o nosso problema é falta de ação. O nosso problema é falta de obediência à palavra, porque se todas as vezes que nós recebêssemos uma palavra, nós fizéssemos como Maria e disséssemos: aqui está a serva do Senhor, aqui está o servo do Senhor, que aconteça comigo conforme a sua palavra, eu tenho absoluta certeza que nós sairíamos da igreja e nós iríamos para casa e nós iríamos com uma atitude diferente e a nossa vida seria diferente e as promessas do Senhor se realizariam na nossa vida. Por quê? Porque nós, assim como Maria, reconhecemos Deus falando conosco e reconhecemos qual é a nossa posição. A nossa posição é a posição de servo, de servo, de servo. Oh, glória a Deus! Os planos de Deus, eles são um sucesso, porque Deus tem o homem e a mulher certos para o lugar certo, no tempo certo. Os planos de Deus são um sucesso também, porque Deus conhece o perfil de cada pregador e de cada povo. Por isso ele tem o pregador ideal para cada auditório e o pastor ideal para cada igreja. Jonas era o pregador ideal para Nínive. Jonas não queria ir, mas ele era o pregador ideal para Nínive. Jonas estava muito feliz de ter profetizado uma única vez. Antes de Nínive, a única vez que você ouve falar de Jonas é lá no livro de 2 Reis, quando fala do reinado de Jeroboão II, quando Jonas, ele profetiza que haveria prosperidade, que o reino ia se expandir, e a profecia dele se cumpriu. Ele ficou feliz da vida, ficou famoso, fez uma profecia para o reino de Israel, o reino do norte, e a profecia se cumpriu, e o reino prosperou. Agora Deus diz para ele: olha, vai pregar em Nínive. E um detalhe, lá a mensagem não é a mesma, não é mensagem de prosperidade, lá é mensagem de juízo. Nós muitas vezes gostamos de ouvir as mensagens de prosperidade, mas nós não gostamos das mensagens de juízo. Confesso para vocês que, como pregador da palavra de Deus, é mais fácil pregar as mensagens de prosperidade. É mais cativante, a gente ouve mais glória, ouve mais aleluia, a gente vê a gente dando aviãozinho, fazendo piruetas. É por isso que eu não prego, porque senão eu fico assustado, eu me assusto com essas coisas. Então, por isso que eu não prego sobre prosperidade. Mas é mais fácil pregar sobre prosperidade do que pregar sobre juízo. Agora deixa eu te falar uma coisa. A prosperidade te prepara para o céu, para a terra. A mensagem de prosperidade te prepara para a terra. A mensagem de juízo, se você atentar para ela, ela te prepara para o céu. Ela te prepara para o céu.
E agora Jonas, então, é enviado a Nínive com uma mensagem de juízo. Ele, na segunda vez que Deus insiste com ele, ele vai e ele prega. Sabe qual é o problema agora? A primeira mensagem dele se cumpriu. A segunda não vai se cumprir porque o povo se arrepende. E no capítulo 4 ele fica bravo com Deus, ele diz, eu sabia que eu ia pregar, eles iam arrepender e o Senhor ia mudar de ideia. E agora, como que eu fico? Como que fica a minha fama? Eu preguei lá no Reino do Norte, lá em Israel, e fiquei famoso porque o povo prosperou. Eu preguei aqui, e cadê? O juízo não veio. Eu estou sentado aqui, no ponto mais alto da cidade, esperando o juízo não veio. Como que fica? Aí sabe o que ele faz? Estava tão furioso que ele diz, Senhor, eu prefiro morrer. A reputação. Maria diz, eis aqui a serva do Senhor. Jonas, ele esquece que ele é um servo. Aliás, um servo quase imprestável. Quase, por pouco, um servo imprestável. Só não se tornou um servo imprestável porque Deus foi misericordioso com ele. Porque Deus insistiu com ele. Senão, ele tinha se tornado um servo imprestável. Como disse, Deus tem o pregador ideal, e Jonas era esse pregador ideal para Nínive, e Deus tem o pastor ideal para cada igreja. Em Atos capítulo 11, versículos 22 a 24, nós vemos Barnabé. Ele foi o homem certo para fortalecer a igreja do Senhor na cidade de Antioquia. Olha o que diz esse texto de Atos capítulo 11. Diz assim, a notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém e enviaram Barnabé até Antioquia. Quando ele chegou e viu a graça de Deus, ficou muito alegre. E exortava a todos que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. E agora, ainda falando sobre Barnabé, diz, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Muitas vezes nós queremos avaliar os nossos pastores, né? Avaliar os nossos pastores. E a gente costuma fazer isso, a gente diz, esse pastor é melhor que aquele, ou esse pastor é pior que aquele. E a gente faz, é natural. Então deixa eu te ensinar como avaliar um pastor. Quando você quiser avaliar um pastor, olha para esse texto e vê o que ele diz sobre Barnabé. Barnabé, ele é um homem que vê a graça de Deus. Ele se alegra em ver a graça de Deus entre os irmãos. Então, a primeira coisa, o seu pastor se alegra em ver a graça de Deus operando na sua vida, operando no meio da igreja. Barnabé é um homem que exorta a todos com firmeza de coração. O seu pastor te exorta, ele exorta a fazer o quê? Exorta a permanecer no Senhor. E Barnabé era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. O seu pastor é um homem bom, é cheio do Espírito Santo e de fé. É assim que se avalia um pastor. Antes de você dizer que o pastor é bom ou ruim, verifique se ele tem ou não essas qualidades. E aí você poderá avaliá-lo com um parâmetro bíblico. E é lindo de se ver aqui o trabalho de Barnabé, porque Barnabé ele se empenha como esse homem bom, cheio do Espírito Santo de fé, e muita gente se uniu à igreja. Os pastores gostam de ver a igreja cheia, é bom ver a igreja cheia. Os pastores gostam disto, de ver a igreja cheia, especialmente quando esta é a ação do Espírito Santo. Porque hoje nós vemos muitas igrejas cheias, mas por quê? Por causa dos eventos. Por causa dos eventos e por causa também das atrações que as igrejas elas promovem, né? Algumas igrejas viraram um centro de atração. E as pessoas lotam essas igrejas porque elas estão nessas igrejas em busca de entretenimento. Entretenimento. Eu não sei de quem é a fala, mas alguém disse que o entretenimento na igreja é um substituto barato para a ausência do Espírito Santo. Então, muito cuidado. Onde tem muito entretenimento, muitas vezes falta a presença do Espírito Santo. Até porque cada coisa no seu lugar, cada lugar para a sua coisa, né? Se eu quero entretenimento, eu não venho buscar entretenimento na igreja. É claro, eu gosto da amizade, eu gosto da comunhão dos irmãos.
mas tem coisa mais nobre para eu buscar na igreja do que entretenimento. E tem vários lugares onde eu posso buscar entretenimento. Então nós precisamos ter esse cuidado e, obviamente, buscar ser pastoreados por homens cheios do Espírito Santo, homens bons, homens cheios de fé, homens que nos exortem a permanecer firme no Senhor. Continuando aqui, nós vamos ver que também Deus ele continua tendo o homem certo para o lugar certo no tempo certo. Tito, capítulo 1, versículo 5, Paulo escreve a Tito e diz: eu o deixei na ilha de Creta para que você pusesse em ordem o que ainda faltava fazer e para nomear em cada cidade os presbíteros das igrejas. Lembre-se das minhas ordens. Paulo, então, ele deixa claro para Tito, que era pastor lá em Creta, que é o seguinte: Tito, você está aí porque você precisa colocar as coisas em ordem. Colocar as coisas em ordem. Então, quando você vê o seu pastor colocando as coisas em ordem, ajude o seu pastor, porque ele está fazendo o trabalho dele. É trabalho do pastor colocar as coisas em ordem. Sabe por quê? Porque um dia ele vai prestar conta da igreja que ele pastoreia. Um dia ele vai prestar conta da igreja que ele pastoreia. E nesse caso, Tito era o homem certo. Tito era o homem certo para a cidade de Creta. E, finalmente, nós vamos ver que Jonas, ele é o homem certo para Nínive. Jonas, capítulo 3, se quiser abrir a sua Bíblia no capítulo 3, lerei todo o capítulo 3, que diz assim: pela segunda vez o Senhor Deus disse a Jonas, pela segunda vez, Deus falou uma vez, ele fugiu. Então Deus fala uma segunda vez. Insisto com vocês, Deus dá uma segunda chance, mas muito cuidado, muito cuidado, muito cuidado. Não pense que Deus vai dar-lhe chances infinitas para continuar fugindo do propósito e da vontade dele. E Deus diz para Jonas: apronte-se, vá à grande cidade de Nínive e anuncie ao povo de lá a mensagem que eu vou dar a você. Ainda bem que era uma mensagem que Deus ia dar para ele. Sabe por quê? Porque ele não tinha uma mensagem preparada. Ele não queria pregar lá. Ele não tinha uma... Ainda bem, Deus foi tão bondoso que deu até a mensagem. Deu até a mensagem para ele. E vocês vão ver que ele não prepara nada, que ele vai lá e diz literalmente o que Deus disse. Ele nem faz uma dissertação, ele nem explica nada, ele só diz o que Deus mandou dizer e vai-se embora. Versículo 3, Jonas se aprontou e foi a Nínive. De novo, Jonas se apronta. Na primeira vez, Jonas se aprontou e fugiu da presença de Deus. Agora ele se aprontou e foi a Nínive. E eu gosto sempre de lembrar, nada substitui preparação prévia. Nada substitui preparação prévia. Se é para servir o Senhor, prepare-se previamente. Se é para servir o Senhor, prepare-se previamente. Não seja um improvisador. Não seja. Eu tenho certeza absoluta, Alexandre, hoje não foi a primeira vez que você cantou o hino que você cantou. Eu tenho certeza absoluta, não foi nesse púlpito a primeira vez que você cantou esse hino. Você já tocou ele outras vezes, você já ensaiou ele outras vezes para chegar aqui preparado para cantar e cantar bem. Nós precisamos fazer o nosso melhor para o Senhor. E não canso de dizer para vocês, tem pessoas que farão melhor que eu, mas eu preciso fazer melhor dentro das minhas possibilidades, você precisa fazer melhor dentro das suas possibilidades. Não queira fazer igual ao outro. Cada um faz o melhor como pode fazer. Mas Deus sabe quando você está fazendo o seu melhor. Então apronte-se, porque nada substitui a preparação prévia. Não peça a bênção de Deus. Meu Deus, me abençoe naquele concurso, mas você não estuda para o concurso. Me abençoe naquele teste, mas você não se prepara para o teste. Me abençoe naquela entrevista, mas você não sabe nem do que se trata a empresa para a qual você vai fazer a entrevista. Então não queira que Deus te abençoe quando você não faz o básico que você deveria fazer, que é aprontar-se previamente. Jonas se apronta e foi a Nínive, como o Senhor Deus havia ordenado. Nínive era tão grande que uma pessoa levava 3 dias para atravessá-la a pé. Obviamente, para aquela época, Nínive era uma cidade muito grande. E pensem vocês, naquela época, uma cidade de 120 mil habitantes, realmente era uma cidade grande. Jonas entrou na cidade, andou um dia inteiro e então começou a anunciar: dentro de 40 dias, Nínive será destruída. A mensagem dele tem 6 palavras. Dentro de 40 dias, Nínive será destruída. Só isso. Dentro de 40 dias, Nínive será destruída. E ele não fala isso com entusiasmo, ele fala isso com raiva. Ele estava ali, ele não queria estar. Ele não fala isso com amor. Ele queria ver aquela cidade destruída, queria ver aquele povo destruído. E ele só fala isso
e ele leva uma mensagem de juízo e não leva nenhum bálsamo. Ele não leva nenhum alívio. Ele só diz, olha, a cidade vai ser destruída dentro de 40 dias. Mas vamos ver o que acontece quando os ninivitas ouvem essa mensagem. Então os moradores de Nínive creram em Deus e resolveram que cada um devia jejuar. E todos, desde os mais importantes até os mais humildes, vestiram roupas feitas de pano grosseiro, a fim de mostrar que estavam arrependidos. Quando o rei de Nínive soube disso, levantou-se do trono, tirou o manto, vestiu uma roupa feita de pano grosseiro e sentou-se sobre as cinzas. Mandou também anunciar ao povo da cidade o seguinte: esta é uma ordem do rei e dos seus ministros. Ninguém pode comer nada. Todas as pessoas e também os animais, o gado e as ovelhas estão proibidas de comer e beber. Eles recebem uma mensagem de juízo. É a última chance deles. Mas a palavra diz que eles creram em Deus e resolveram que cada um devia jejuar, porque eles deviam mostrar que estavam arrependidos. E, finalmente, ainda o rei, em seu decreto, diz que todas as pessoas e animais vistam roupas feitas de pano grosseiro, que cada pessoa ore a Deus com fervor e abandone os seus maus caminhos e as suas maldades. O rei, ele faz melhor do que Jonas, o profeta. O profeta só dá a mensagem de juízo e não dá uma solução para o problema, não indica uma saída para aquela situação de crise tão terrível, mas o rei vem e diz, olha, vamos nos humilhar diante desse Deus e que cada pessoa ore a Deus com fervor e abandone os seus maus caminhos e as suas maldades. O verdadeiro arrependimento nos atrai para Deus. Quando nós estamos arrependidos de verdade, nós queremos estar perto de Deus, nós queremos falar com Deus, nós queremos orar a Deus. O verdadeiro arrependimento, ele nos leva a abandonar os nossos pecados e as nossas maldades. E o rei decreta isto, o rei manda dizer tudo isso ao povo e ainda diz, talvez assim Deus mude de ideia, talvez o seu furor passe e assim não morreremos. Por que ele diz talvez? Porque ele não conhecia a misericórdia desse Deus. Esse rei conhecia deuses que, embora fossem deuses feitos por mãos humanas, embora fossem imagens de esculturas, mas eram deuses especializados em amaldiçoar os outros. Então ele não conhecia esse Deus verdadeiro, por isso ele diz, talvez Deus mude de ideia. Agora o versículo 10 diz que Deus viu o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos, então mudou de ideia e não castigou a cidade como tinha dito que faria. Deus também muda de ideia. Deus também muda de ideia. Muita gente recebe uma sentença de morte ou um decreto, às vezes um resultado de um exame com uma doença que é uma doença incurável, ou qualquer outra notícia ruim, e a pessoa toma para si completamente aquela notícia e diz, se é da vontade de Deus, que seja assim. Querido, muitas vezes não é da vontade de Deus. A vontade de Deus não é que as pessoas pereçam, mas que todas cheguem ao verdadeiro conhecimento do Evangelho e que todas sejam salvas. Essa é a vontade de Deus. Mas Deus é um Deus justo. E quando ocorre, como ocorreu com Nínive, que eles pecam tanto que transborda a medida do juízo de Deus, Deus manda o juízo, mas Deus, ele ainda permite uma chance de arrependimento e Deus muda de ideia. Então, eu quero encorajar vocês que aqui estão e vocês também que nos ouvem pela internet. Não aceite uma notícia ruim, não aceite um diagnóstico médico como a última palavra, não aceite uma notícia ruim como uma sentença definitiva para a sua vida, porque Deus, ele pode mudar as sentenças. Talvez o plano de Deus seja melhor para você, mas você precisa crer nesse Deus, orar com fervor a esse Deus, abandonar os seus maus caminhos e as suas maldades, e então Deus, ele muda de ideia ao seu respeito. E, finalmente, eu gostaria, se vocês puderem ficar de pé, por favor, nós já estamos terminando, eu gostaria de pensar um pouquinho com vocês que aqui estão e vocês que nos acompanham pela internet. E se hoje for a sua última chance? Jonas teve a segunda chance, que foi a chance de pregar novamente em Nínive.
O povo de Nínive teve a última chance, que foi a chance que eles abraçaram e se arrependeram dos seus pecados, das suas maldades e dos seus maus caminhos. Eu gostaria que você pensasse um pouquinho. Se você quiser fechar os seus olhos, nós vamos orar em seguida, mas eu gostaria que você pensasse um pouquinho. E se hoje fosse a sua última chance de receber Jesus como Salvador da sua vida, de receber Jesus verdadeiramente, recebê-lo verdadeiramente como Salvador da sua vida? E se hoje for a sua última chance de virar essa página onde os seus planos nunca dão certo? E se hoje for a sua última chance de parar de fugir da vontade de Deus? E se hoje for a sua última chance de se tornar a pessoa certa, no lugar certo e no tempo certo? E se hoje for a sua última chance de receber o plano de Deus feito exclusivamente para a sua vida? E se hoje for a sua última chance? Jeremias 29:11, Deus diz: porque eu conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Plano de dar a vocês uma esperança e um futuro. Senhor, nós somos gratos a Ti por esta noite. Nós somos gratos a Ti por esta chance, que talvez para algum de nós seja a última chance. Mas nós queremos, Senhor, abraçar esta chance com toda a força do nosso coração, da nossa alma, do nosso ser, e agradecer ao Senhor por essa chance também, e como o povo de Nínive, nos arrepender dos nossos pecados, das nossas maldades. Meu Deus, nós rogamos a Tua misericórdia e o Teu perdão também sobre nós. Senhor, eu Te louvo pela vida de cada um dos irmãos e irmãs presentes aqui. Te louvo também pela vida daqueles que nos acompanham pela internet. Que a bênção do Senhor esteja sobre a vida de cada um desses irmãos. Que os planos do Senhor também se realize na vida de cada um deles. Deus, se for a nossa última chance, que nós possamos aproveitá-la e ser encontrados como Maria, que diz ser a Tua serva. E então, Senhor, que assim se cumpra em nós a Tua vontade, é a nossa oração, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Nesta mensagem, nós vimos que o plano de Deus é um sucesso, mesmo quando o profeta se opõe, como quem quer ver o plano de Deus fracassar. Carinhosamente, Deus ensinou a Jonas, assim como fizera com Nínive e Israel, e exatamente assim é que Ele faz conosco. Ele poderia ter destruído Jonas por causa da sua desobediência, ao se opor ao plano de Deus para a salvação dos ninivitas. Mas, ao contrário, gentilmente, Deus lhe ensinou uma lição. Se obedecermos a Deus, Ele nos guiará. Seu juízo severo está reservado àqueles que persistem na desobediência. Nessa história, o plano de Deus é um sucesso, porque Deus poupou os marinheiros quando pediram misericórdia, Deus salvou Jonas quando orou de dentro do peixe, Deus salvou o povo de Nínive quando respondeu à pregação do profeta. Hoje, o plano de Deus é um sucesso uma vez mais, porque Deus responde às orações daqueles que o buscam e faz conforme a sua vontade, desejando que todos venham a Ele, confiem nele e sejam salvos por Ele. O plano de Deus, ele é um sucesso quando damos a devida atenção às advertências que recebemos e, com obediência, nos tornamos homens e mulheres certos no lugar certo e no tempo certo. Quando você se torna o homem certo ou na mulher certa, não significa ausência de problemas, de lutas e dificuldades. Porém, a mão protetora do Altíssimo nunca nos deixa desamparados. Se hoje for a sua última chance, e se for a minha última chance também, eu a recebo de coração aberto, cantando assim: acho prazer em te seguir, descanso e paz me faz sentir, doce é a mim o teu querer, gozo me traz te obedecer, guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador, tu me comprastes sob a cruz,
meu Jesus. Queridos, que Deus abençoe a cada um de vocês, que você se torne na mulher certa, no lugar certo, no tempo certo, e que você se torne no homem certo, no lugar certo, no tempo certo, para a honra, glória e louvor do nosso Deus. E se você vai se lembrar só de algumas coisas, lembre-se, Jesus salva, Jesus batiza no Espírito Santo, Jesus cura, Jesus em breve voltará. Que Deus abençoe.